tarde a todos os nossos espectadores que nos acompanham nesse vídeo. Estamos aqui com mais uma meditação, mais um estudo da Palavra de Deus neste canal, para nós realizarmos uma meditação importante para que você venha compreender os ensinamentos de Deus através da sua palavra que Ele nos fala. Bom, nessa meditação aqui, a gente vai falar sobre a verdade, porque a verdade de Deus incomoda as pessoas. Eu tenho percebido, né, todos nós percebemos, se você é um cristão temente à palavra de Deus, obediente às escrituras, você percebe também que o mundo ele tem evitado ouvir a Deus. Mas por que será que o mundo tem evitado ouvir a Deus? O motivo disso é porque Deus fala a verdade. Mas essa verdade parece que incomoda o mundo de tal forma. Mas por que será que o mundo ele é incomodado, né? Porque o mundo ele fica incomodado, né? Com a verdade que a palavra de Deus traz. Bom, lá no livro, né, eu convido você a meditar nessa palavra, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Olha só. Essa palavra aqui, ela destaca uma importância de que o mundo ele rejeita uma palavra, uma verdade de Deus, mas eles preferem abraçar a verdade deles mesmos. Uma verdade que eles mesmos criaram, uma verdade que eles mesmos distorceram para estar a favor deles. E essa verdade tem sido um engano. Essa verdade o próprio diabo criou e implantou no mundo, que seria a verdade dele, né? A gente sabe que o diabo não é verdadeiro. Ele é considerado o pai da mentira pela própria palavra de Deus. Então ele não é verdadeiro. Porém, ele manipula o ser humano, ele manipulou a humanidade, ele manipula até os dias atuais, criando uma, entre aspas, uma verdade falsa, né? Até contraditório, uma verdade que não é verdade, uma verdade mentirosa, para enganar o mundo. E essa verdade, ela seria, entre aspas, essa verdade, né? Seria algo que vai contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Você vê pessoas que distorcem a Bíblia, tiram textos fora do próprio contexto, tiram várias palavras, tiram vários versículos, para que a palavra de Deus pareça contrária às coisas que ela realmente está dizendo. Por exemplo, tem um caso aí de uma pessoa, que não vou citar nomes, né? Que ela era convertida, né? Ela era do mundo, aí ela se converteu há uns anos atrás, na presença de Deus. Ela foi congregar em uma certa denominação, e lá ela se frustrou, porque não se encaixou bem no que a palavra ela dizia, nos ensinamentos, as coisas. Começou a inventar um monte de coisa lá e saiu. Lembrando que ela é famosa hoje, e na época ela era também. Então ela falou que ela se converteu, aí depois ela deu motivos, né? Deu motivos de que porque ela saiu, motivos mentirosos inventados por ela mesma, e ela voltou pro mundo de uma forma pior. Ela começou a fazer vídeos pornográficos, começou a gravar. Acho que se eu falar isso, todo mundo vai saber, mas eu não tô nem aí, né? Eu só não quero citar nome mesmo. Começou a gravar vídeo pornográfico com o seu próprio filho, e ela era da igreja. Ela era de Deus, entre aspas, né? E o que ela fala sobre isso? Muitas pessoas falam assim, mas você sabe que a Bíblia condena essas coisas, porque ela diz que ela acredita em Deus, ela não congrega e tal, mas ela fala que ela crê em Deus, ela crê no amor de Cristo. Mas as pessoas, até os públicos dela perguntam, por que você faz isso se você sabe que a própria palavra de Deus condena esses atos? E ela falou o quê? Distorceu a palavra inteira, falando que isso não tinha problema. E ela foi um negócio que mexeu comigo de uma forma de impressionante. Eu não sei, acho que nem ela acredita nisso que ela disse. Que ela falou que ela vende o corpo dela para a glória de Deus. É algo inacreditável, eu acho que nem ela mesma acredita nisso. Nem ela acredita que ela tá fazendo isso para Deus mesmo. Eu acho que é zoeira, né? É brincadeira dela. O que isso significa? Realmente ela é só um exemplo.
né? E ela tá aí, né? Fazendo, enfim, frutificando, colhendo e aproveitando as coisas do mundo, as dádivas do mundo, né? Que ela acha que tá certo. Que ela acha que está correto. Tá bom, né? Tá correto. Na cabeça dela tá correto. Então, na mente dela, ela está certa naquilo. Mas o que está certo na mente dela é uma distorção bíblica. Ela pegou um negócio que é para a glória de Deus para vender o corpo. Vendo meu corpo para a glória de Deus. Você acha que isso é agradável a Deus? Você acha que isso está conforme a palavra de Deus? E é um detalhe importante que a própria Bíblia diz: mas tendo coceira nos ouvidos, amontoaram para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eu vejo pessoas que arrumam vários teólogos aí, pastores, entre aspas, da internet, por exemplo, que só inventam mentiras, só distorcem a Bíblia. E elas preferem aquela verdade do que a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Ou seja, ter coceiras no ouvido significa que essas pessoas vão se incomodar com a verdade. E é como a palavra diz, porque a verdade incomoda. E realmente, a verdade incomoda, ela dói. E a palavra de Deus é mais dolorida ainda. Ainda mais quando alguém está no pecado. Ainda mais quando alguém está no erro e sabe que isso é contra Deus. Quando ela ouve falar que ela tem que buscar sobre a salvação, ela fala que não precisa. Quando ela ouve falar de seu inferno, ela fala que crê em Deus. Mas eu já vi crente, né, falando assim, que diz que o inferno não existe, que o inferno é aqui na terra. Ah, o céu, todo mundo vai pro céu. Ninguém é perfeito, não precisa congregar, não precisa ler a Bíblia, não precisa fazer tanta coisa assim. O inferno é aqui na terra. Tem gente que até fala que o diabo não existe, que demônios não existem. Olha só. Isso é engano do próprio Satanás. Porque o diabo, acredite não, ele ama quando alguém não acredita na existência dele. O diabo prefere que as pessoas não acreditem na existência dele do que acreditar nele e fazerem de tudo para se afastar dele. Se afastar dos pecados, se afastar do inferno. Ela sabe que o inferno ali, aquele pecado leva ao inferno, então ela não vai mais praticar, né? Porque ela sabe da existência dessas coisas. Mas e quando a pessoa nega a existência do diabo na mente dela, o diabo consegue ter mais acesso à vida dela. Porque ela não vai acreditar, não vai fazer diferença na vida dela. E o diabo usa ela de uma forma tremenda. Assim, que destrói a vida dela completamente. E isso o diabo gosta. São as verdades, entre aspas, que o mundo tem feito para elas mesmas. As pessoas não querem ouvir falar sobre a salvação, porque para elas serem salvas, de acordo com a própria Bíblia, elas têm que abandonar o pecado. Elas têm que largar a vida errada, elas têm que largar as concupiscências, as iniquidades que têm estado no coração dela. Ela sabe que para ela ser salva, ela tem que largar o mundo. Ela tem que parar de viver para esse mundo, ela tem que parar de se conformar, igual o que o Paulo fala, não se conformeis a este mundo. Ela sabe que se ela se converter a Deus, para ela se entregar para ser salva, ela não pode se conformar com este mundo. Ela sabe que ela não pode se conformar com o século atual, com esse tempo atual que a gente tem vivido no mundo inteiro. E ela sabe disso. Ela sabe que para ela viver para o Senhor Jesus, ela tem que entregar a vida dela para o Senhor Jesus, tem que entregar suas vontades para o Senhor Jesus, tem que entregar tudo para Ele. Tudo. Ou seja, você vai viver para Ele. É igual um casal. O marido e a mulher casam, um vai viver para o outro. Assim é o Senhor Jesus com a igreja. A igreja vive para Deus, para o Senhor Jesus, como o Senhor Jesus ele deu a própria vida para a igreja. Mas quem é que gosta de fazer isso? O nome disso é sacrifício. Muitas pessoas falam que sacrifício é coisa do Antigo Testamento, essas coisas não valem mais para hoje em dia. Primeiro que no Novo Testamento Jesus se sacrificou por nós. Viver já é um sacrifício, primeiramente. Sabe que o nosso corpo, ele já é um sacrifício para a gente viver. O nosso coração bater já é um sacrifício. E para você viver para Deus, já é um sacrifício também. Para você entregar suas vontades, os prazeres que antes você vivia neste mundo, para você entregar tudo isso para o Senhor Jesus, é um sacrifício. Mas se você não quer aceitar essa verdade, então você vai querer se amontoar a outras fábulas. Como a própria Bíblia diz, desviarão os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Ou seja, vendo que a verdade não está te agradando, vendo que a verdade fala para você se libertar, para você ter uma vida totalmente diferente do que
Senhor Jesus fala pra gente ter através da sua palavra, então você vai querer preferir viver uma vida de mentiras que o próprio diabo colocou. Porque existem duas coisas neste mundo, a verdade de Deus e a verdade do diabo, que é entre aspas, uma verdade, né? É uma mentira, só que distorcida, para parecer que é verdade. Então você tem a verdade de Deus e a, entre aspas, verdade do diabo. Qual lugar você tem se encaixado neste mundo? Você tem voltado os seus pensamentos para Deus? Você tem sacrificado as suas vontades para Deus? Ou você tem vivido para a verdade do diabo com coisas que o próprio diabo fez na sua mente? Aí eis a questão, né? E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, essa verdade distorcida por outras pessoas são nada mais nada menos que uma forma de fazer mais almas se perderem. Quanto muitas almas estavam, na verdade, indo para o céu, essas heresias, né, como a Bíblia diz, arrancam as almas que estavam no caminho de Deus para o caminho da perdição. Isso é muito sério porque muitas almas têm se perdido por causa disso. Muitas igrejas têm distorcido. Muitas igrejas têm tirado fiéis que estavam de fato na presença de Deus para a presença do mundo, perdendo, fazendo elas perderem suas almas e, consequentemente, muitas vão até para o inferno. Muitas vão até para o inferno. Tem várias teorias da conspiração aí sobre a Bíblia que simplesmente são são até engraçadas de tão bestas que são. E tem gente que acredita nessas coisas. Tem gente, por exemplo, que tem uma parte lá. Meu amigo, é incrível como essas pessoas pensam essas coisas. Tem gente, né, que fala que Maria, né, traiu José com Deus para ter Jesus, cara. Parece uma piada, né? Mas tem gente que de fato coloca fé nessas coisas. Na verdade, quem mais acredita nessas coisas são os próprios ateus que querem distorcer a verdade, querem distorcer a palavra de Deus em si. E essa é um exemplo da, entre aspas, verdade que o diabo tem lançado no mundo. Tem gente que prefere falar assim, que quer colocar santos acima de Deus, como muitos católicos fazem, colocam imagem, coloca os santos lá da época, né, que viveram com Jesus, os discípulos. Eles falam assim, a gente está, né, fazendo uma homenagem, né, intercedendo, é tipo a respeito deles, um respeito que tem que ajoelhar, né, enfim. Coisas que de fato são distorção, cara. São distorção. Tudo que leva para as pessoas perderem suas almas. Muitas pessoas estão enganando os outros, os fiéis de fato, que estavam no caminho de Deus para ir para o caminho do mundo, o caminho do pecado. Tem igrejas que, por exemplo, que falam que a pessoa pode fazer isso, porque é pecado. Tem igreja que fala que você pode beber bebida alcoólica. Tem igreja que fala que é bem difícil, mas tem bem minoria, mas eu já pesquisei aqui um pouquinho. Tem igrejas que incentivam o crente a se masturbar. Então, esse tipo de coisas são absurdas, são, mas é um exemplo de que os apóstolos lá na época e o próprio Senhor Jesus já falou que aconteceria. De muitas pessoas, falsos doutores, falsos cristos, pessoas que iriam se dar uma de sabichão e iriam levar as pessoas ao caminho errado. Então, meu amigo, você pode estar nesse caminho aí. Você pode estar no pecado, na traição, no adultério, na pornografia. E você está distorcendo a Bíblia. Falando assim, quer saber? Eu acho que a Bíblia não quer dizer dessa forma, não. A gente pode fazer isso aqui sim. Nem se for só um pouquinho, nem se for às vezes, raramente. Eu acho que Deus, sabe, nem vai ligar. Será que se eu trair, assim, sabe, não é trair assim, só ficar lá na balada, só lá falar com outras mulheres, outros homens, sabe, dar uma conversinha e tal. Beber um pouquinho dessa bebida, desse vinho aqui. Ver, pesquisar esses conteúdos aqui, conteúdos que são proibidos, mas pesquisar um pouquinho, ver um pouquinho.
De vez em quando. Acho que Deus nem vai ligar. Isso nem é motivo para eu ir pro inferno, certo? É sério que realmente existem pessoas dessa forma e isso me deixa muito triste também, porque são pessoas que ouvem a verdade e conhecem a verdade, mas elas querem fazer de tudo para negar a verdade. Elas lutam para negar a verdade. Elas lutam para negar a verdade. Eu sei que não é o caso de muitos, né? Eu até respeito assim a comunidade que é ateu, a comunidade de pessoas que não acreditam em Deus, enfim. Eu respeito alguns, né? Porque tem uns que são respeitosos, tem uns que não são. Eu sei que são almas, cara, são almas. Tanto eles como pessoas de outras religiões, de outras crenças, de outros pensamentos, são almas. Que precisam do Senhor Jesus, de fato, como todos nós precisamos. Mas existem pessoas lá nessa comunidade, se que estão nessa comunidade hoje, antes eram cristãos. Na verdade, acho que 99,9% dos ateus antes eram da igreja, antes eram cristãos, crentes na palavra de Deus, ouviram a palavra de Deus. Mas alguns deles, pouca porcentagem, entrou na comunidade porque ouviu uma certa palavra que a Bíblia condenava um pecado e ela simplesmente colocou dizendo que aquilo não tinha nada a ver. A partir de agora a Bíblia não faz mais sentido pra mim. A partir de agora Deus não faz mais sentido pra mim. Quando aquilo incomodou, tocou na ferida dela, quer saber, eu vou me tornar ateu, pra mim Deus não existe mais. Eu sei que não é a grande parte, mas tem gente que é assim. Tem gente que se tornou ateu assim, dessa forma. Quer saber, eu sou ateu agora porque eu já vi ateu falando que a pessoa só vira ateu quando lê a Bíblia, de fato. Quando interpreta a Bíblia, de fato. Na verdade, quando você lê a Bíblia e vê que ela tá condenando os seus atos ali, que tá te incomodando, quando a Bíblia tá ali tocando na sua ferida, aí você fala que a Bíblia, né, é mentirosa. Que a Bíblia não faz sentido mais pra você, que é mitologia na sua mente. São pessoas que querem fugir da verdade, mas infelizmente felizmente para elas, a verdade vai continuar existindo e vai continuar sendo um fato. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Então, se ele é o caminho, o mesmo caminho vai continuar. Se você quer ou não quer andar nesse caminho, se você quer distorcer esse caminho, não vai adiantar de nada, esse caminho vai continuar existindo. E ele fala que ele é a vida. Se você quer a morte, se você prefere distorcer essa vida para a morte, a vida vai continuar existindo. E ele é a verdade. Se você quer distorcer a verdade a favor da mentira, que parece ser uma verdade absoluta na sua mente, não vai mudar nada. Vai continuar a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, vai continuar sendo uma verdade. Vai continuar sendo um fato. Queira você ou não. Então, concluindo aqui, muitas pessoas estão nesse lado, o lado do engano, dessa mal-verdade, essa verdade distorcida criada pelo próprio diabo. E eu só te faço uma pergunta, amigo e minha amiga. Qual lado você tem estado? Você tem de fato ouvido, escutado a palavra de Deus, obedecido o que está escrito aqui? Ou você tem distorcido tudo? É hora, meu amigo, de você ver sua vida, rever seus conceitos. Porque a Bíblia, ela não veio para julgar, mas ela veio para mostrar a verdade, para mostrar o passo a passo. A Bíblia é nada mais nada menos que um tutorial para a vida. E o tutorial, o tutorial é o quê? Ele ele nos indica, ele nos mostra o que a gente tem que fazer para aquilo dar certo. Tem gente que quando compra o produto nem lê o tutorial, né? Nem lê as instruções, né? A Bíblia, muitas pessoas têm feito a mesma coisa. Na verdade, as pessoas até leem as instruções aqui da vida, mas elas não querem ouvir porque para elas está incomodando elas querem viver do jeito delas, elas querem viver na verdade delas, como a Bíblia fala, nas fábulas próprias delas, e acabam querendo viver dessa forma, viver de uma forma totalmente distorcida. Mas isso custa caro. Essa escolha delas vão custar caro. Porque muitas pessoas que têm feito isso vão perder suas almas. Quando a Bíblia fala de inferno e na cabeça ela coloca na cabeça, não, pra mim, inferno não existe. O pecado não vai me levar porque eu quero continuar no pecado. Eu quero continuar fazendo isso, eu não quero saber, eu não quero nem saber. Se inferno, se eu existir, eu não quero saber de nada. Eu só quero viver do meu jeito, da minha forma, do meu pensamento, da minha linha de raciocínio. Como eu disse, embora você queira distorcer a verdade de todas as formas possíveis, ela vai continuar existindo, ela vai continuar sendo a verdade. A verdade verdadeira vai continuar sendo uma verdade verdadeira. A única. Queira você ou não. Então, se pra você coloca na sua mente que o inferno não existe,
o inferno existe, né? Mas se na sua mente ele não existe, ele existindo, é para lá que muitos vão porque sabem a verdade, ouvem a verdade, já ouviram a verdade alguma vez, mas não deram a mínima. Por isso que muitos vão para esse lugar, que elas dizem que não existe na cabeça delas. Mas é lá que muitos vão porque distorceram a verdade, distorceram a palavra de Deus em seus corações. E muitos vão perder a salvação por causa disso. Mas é isso aí, nós vamos concluir esse vídeo. Eu agradeço a todos que vocês assistiram. Que Deus venha iluminar os seus corações. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro e que essa palavra esteja com vocês. Deus abençoe a vida de todos nós. E aí na nossa descrição tá aí as minhas redes sociais, tanto do Facebook quanto do Instagram. E também, né, um convite também para a Igreja Universal. Se vocês têm precisado de ajuda espiritual, vá lá ouvir ensinos, vai lá ouvir a palavra, que também nesse lugar prega a verdade. Então, se você tem interesse, tá ali um site para você pesquisar, universal.org/localizar, para localizar uma igreja universal mais próxima de você. E aí tá minhas redes sociais, se você quiser ouvir mais palavras como essa, não estarão só aqui no YouTube, mas também lá, que a gente está espalhando a verdade em todos os 4 cantos, né, do mundo da internet. Mas é isso aí, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E assim nós terminamos esse vídeo e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.